Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, do verso 5 ao 10. Os irmãos acharam? Eu não sei se vocês vão conseguir acompanhar do lado daí, porque tinha um problema na tela na terça-feira, mas acompanhe aí na Bíblia, se não for possível. Diz assim o Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 5 ao 10. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Amém. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque precisamos e necessitamos, acima de qualquer outra coisa, desse sustento celestial. Meu Deus, nós, com alimentos humanos, voltamos a sentir fome, fraqueza, mas a tua palavra nos fortalece dia a dia. É através dela, Senhor, que temos a fé e crescemos, Senhor, e vivemos por ela. Por isso nós te pedimos que o Senhor ministre a tua palavra hoje aos nossos corações, derrubando todo e qualquer impedimento, ó Pai, que tenta tirar essa semente do coração dos teus filhos. Usa a minha vida, meu Deus, para esse objetivo, com graça, unção, com misericórdia, que o Senhor me use de acordo com a tua vontade, que eu seja o teu instrumento e que o teu povo possa ouvir a tua voz. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, Jesus, nessa passagem, está ensinando sobre oração. Você percebeu que quando ele começa a falar de insistência, né, Jesus está incentivando a oração. Essa mesma passagem lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus está ensinando o sermão na montanha, né, está ali com muita gente e está falando a respeito de diversas coisas e fala lá naquele evangelho, nessa mesma passagem do versículo 9 em diante, no Evangelho segundo Mateus. Mas no Evangelho segundo Lucas, quando ele aborda o mesmo assunto, ele traz algo a mais, né? Traz um bônus para nós, porque ele menciona que esse ensinamento sobre a insistência da oração veio através de uma parábola, a parábola do amigo importuno. Né? Quantas vezes você já disse: pô, você está me importunando, você está me incomodando, você está insistindo, não é? E Jesus começa esse ensinamento com uma parábola que envolve 3 amigos. Não sei se você percebeu, mais explicitamente 2 que estabelecem um diálogo, mas tem um terceiro que não aparece, mas está lá na casa do outro, com fome, chegando de viagem. Então, essa parábola mostra uma situação envolvendo 3 amigos. E Deus é tão tremendo, Jesus foi tão tremendo nos seus ensinamentos, que quando ele vai ensinar algo sobre alguma coisa, você aprende muito também de outras coisas. E quando nós vamos ouvir a respeito dessa insistência, desse estímulo à oração, nós, olhando para o texto, também aprendemos outras coisas. A primeira delas é que quando nós vemos esses amigos, nós nos colocamos no papel de um deles. Não sei se você, ao ler essa passagem, já teve esse sentimento de se colocar no lugar de um deles. No domingo nós ouvimos à noite uma mensagem sobre aquele homem paralítico que foi levado por 4 amigos, não é? À presença de Jesus. E
também aqui, quando nós lemos essa passagem, vemos que um amigo vai à casa de outro, à casa dele, meia-noite, não é? E este lhe for procurar à meia-noite. Ou seja, quando a gente se coloca no papel desse amigo que foi à casa de alguém, a gente começa a pensar que ele teve uma necessidade e foi procurar alguém, foi pedir ajuda a alguém. E nós também, quando olhamos para isso, para a nossa vida, pensamos, será que nós fazemos isso? Quando nós temos uma necessidade, será que nós temos a humildade e temos essa atitude de ir buscar ajuda? Porque muitos, para não irem incomodar um amigo, ao outro que chegou dizem, olha, eu não tenho nada, vamos passar fome juntos. Mas ele tomou uma atitude e foi pedir ajuda. Muitos de nós, irmãos, isso já é uma lição. Muitos de nós passamos por uma necessidade, um problema, e somos incapazes de levar, de compartilhar, de pedir ajuda. Às vezes as pessoas estão sofrendo, talvez alguém aqui hoje esteja sofrendo, mas é incapaz de procurar um amigo. E você tem ao seu lado alguém que é mais que um amigo, é um irmão seu. E nós ficamos aí inertes, não procuramos ninguém, ficamos calados com o nosso problema, com o nosso estado de fome. Isso é o que nós vemos nos comparando com esse amigo. E se olharmos para o outro, que estava em casa, deitado, recolhido, pelo que o contexto da história, ele tinha o que oferecer. O outro não tinha nada. Foi lá pedir 3 pães. E ele, aparentemente, tinha, mas ele não quis atendê-lo. Não quis se levantar. Ele diz, olha, eu já estou recolhido e os meus filhos estão deitados comigo e não posso me levantar para te dar. Naquela época, as casas tinham uns quartos e era apenas uma elevação, um mezanino, em que todo mundo dormia junto, os filhos e os pais no mesmo lugar. E se ele se levantasse, ele ia ter que incomodar a mulher, os 2 filhos, descer e ir abrir a porta. Então ele diz, olha, eu não quero incomodar nem os meus filhos, nem a minha mulher, e não quero que você me incomode. Quantos de nós dizemos e tomamos essa atitude também? Quando alguém chega a você, mostrando, né, e te abrindo o coração para você de uma necessidade, e você age como esse amigo. Com um amigo desse não precisa ter inimigo, né? Você diz, olha, dá aquela desculpa, né? Olha, eu não quero ser incomodado, eu não quero incomodar o fulano. Irmãos, o que menos eu quero dizer aqui é a respeito de 3 pães. Porque eu não acredito que ninguém vá na casa de algum dos irmãos aqui, meia-noite, pedir 3 pães. Mas eu estou dizendo a respeito de qualquer necessidade. Nós, às vezes, fechamos os nossos olhos aos nossos irmãos que estão precisando de ajuda. Uma ajuda justa, como ele mesmo disse, eu não tenho nada. E chegou um outro amigo meu de viagem. Veja, ele tomou uma atitude por causa do amigo, mas o outro não. O outro não quis ser importunado, não quis incomodar os seus filhos e a sua mulher que já estavam deitados. Então, Jesus, quando ensina a respeito da oração, a gente também olha para isso e nos perguntamos, né, o quanto estamos dispostos ou não estamos dispostos a sermos incomodados ou incomodar alguém para ajudar um amigo nosso, um irmão que pede e que mostra alguma necessidade, algum problema. São perguntas que vêm à nossa cabeça, lembrando dos mandamentos do Senhor. Porque quando você lê a Bíblia, ela não diz que você deve negar ajuda a alguém. Ela diz isso? Muito pelo contrário. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Então, a Bíblia tem versículos, ensinamentos de Deus, que nós devemos tomar uma atitude diferente. Veja o que diz Provérbios, capítulo 3,
no versículo 27, Provérbios 3, 27, diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. A palavra de Deus diz: você tem que fazer o bem. Aliás, Deus preparou as boas obras para que você as faça. Então, não cabe a nós não podemos, entra em choque com os mandamentos de Deus, com os ensinamentos de Jesus, quando nós tomamos a atitude do outro amigo. Veja o que diz também o Evangelho segundo Lucas, também Lucas capítulo 6, um pouquinho antes de onde nós abrimos, Lucas 6, no versículo 9, Jesus diz assim: então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Nessa passagem, Jesus curou um homem de uma mão ressequida, num sábado. E no outro evangelho, no evangelho de Mateus, se não me engano, ele ainda diz àqueles que estavam ali criticando: qual dentre vós, se uma ovelha cair numa cova num sábado, você não vai lá para ajudá-la e tirá-la de lá? Ora, a questão toda é lícito fazer o bem no sábado ou o mal? Se Jesus fez o bem num sábado e foi condenado, quanto mais nós. Cabe a nós o dever de fazermos. Então, quando nós olhamos para essa passagem e lembramos de todos esses mandamentos do Senhor, nós pensamos se nós, primeiro, estamos tomando uma atitude de buscar ajuda quando precisamos, nada de arrogância, altivez, orgulho de não buscar ajuda, e quando alguém nos vem pedir ajuda, se essa ajuda for lícita, verdadeira, nós não podemos nos furtar a ajudar o irmão. Então, esses ensinamentos batem na nossa cabeça. E é com essa parábola que Jesus, então, ensina a respeito da insistência na oração. Eu disse a vocês aqui no início que é urgente a oração nesses tempos, não é? Vivemos tempos tão difíceis e até mesmo no domingo pela manhã, na outra mensagem em que Abacuque, se não me engano, ora a Deus pedindo: Senhor, aviva a tua obra, dando evidências de que há morte, há sinais de morte, de pessoas mortas. E dos sintomas que eu lembro bem é que muitos preferem murmurar ao invés de orar. Poucos têm orado. É uma arma tão poderosa, e Jesus ensina que é necessária insistência para orar. Então, nós olhamos para todas essas coisas e Jesus começa a ensinar, com essa parábola, a insistência na oração. Uma persistência em oração alcança resultados que uma mera amizade normalmente não espera. Veja que Jesus diz que ele irá atendê-lo não pela amizade, mas pela insistência. Não foi isso que nós lemos aqui? Ele diz, Lucas capítulo 11, ele diz que se, porventura, esse homem não o atender pela amizade, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Ora, é necessário. Aquela pessoa precisa disso. E ele o fará por causa da importunação. Essa importunação também pode ser traduzida como uma vergonha, porque eles eram muito conhecidos pela hospitalidade. Você já leu a respeito disso? Se você lembra lá, quando Ló recebe os 2 anjos, a cidade quer tomá-los para abusar deles, e Ló oferece as suas filhas. Havia um zelo tremendo nos hóspedes, por isso o homem vai à casa de um amigo para não deixar o seu hóspede sem comida. E aí Jesus diz: olha, ele o fará por causa da importunação. Então é necessário uma persistência que uma mera amizade não vai atender.
Muitos amigos, quantos você já conhecia e considerava como fiéis e que voltaram as costas para você e não fizeram, e outros que você não esperava, por insistir, aquela pessoa acabou te ajudando. Então, irmãos, por insistência, não somente por uma mera amizade, não espere a ajuda apenas por ser amigo, mas insista. Quando se fala de oração, nós precisamos persistir, é isso que Jesus está ensinando nessa parábola. E aí nós precisamos analisar os verbos que nós ouvimos aqui, depois de Jesus falar dessa parábola, porque ele diz no verso 9, por isso, ou seja, pelo que eu disse antigamente, na passagem anterior, na parábola, por isso que eu disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ora, ele fala de uma parábola de alguém que vai, busca alguém, bate e pede. E Jesus, então, depois de contar desses amigos, ele diz, por isso vos digo, pedi, dar, buscar, achar, bater e abrir. Então, esses verbos a gente precisa analisar, porque quando se trata de oração, irmãos, nós precisamos aprender a respeito dela. A igreja não tem orado, a igreja não sabe a importância da oração. Então, nós precisamos aprender nessa passagem de Jesus a respeito da oração. Porque diz no verso 10, pois todo o que pede, recebe. É o que Jesus está dizendo aqui. A gente poderia dizer que é o princípio da oração eficaz. Muitas pessoas, quando falam de oração, pensam que há algum jeito, alguma mandinga, alguém com mais poder, com mais intimidade, vão atrás dessa pessoa, não é? Ora aí por mim, porque a ele você ouve. Irmãos, se você crê que alguém é ouvido por Deus e você não, você está numa enrascada que eu não queria estar no seu lugar. E você vai ver aqui comigo. Porque Deus, se você é justo, Deus ouve a sua oração, tanto quanto ouve a minha. Então, se nós podemos dizer que há uma oração eficaz, nós vamos ver aqui, é o princípio da oração eficaz, e a parábola nos mostra alguns detalhes a esse respeito. Primeiro, é necessário pedir, amém? Como é que você pede? De boca fechada? Não? Você chega para alguém lá na farmácia e olha para o farmacêutico. A farmacêutico, eu tenho sim, senhor. Vou trazer para você. Não é assim. Tem que pedir. Aí você, mas Deus já sabe da minha necessidade. É uma desculpa para você não abrir a sua boca e orar. É claro que Deus sabe da sua necessidade, mas som. Agora foi. Então não adianta dizermos, não é, que Deus sabe das minhas necessidades. É claro que Deus sabe. Deus sabe das suas necessidades, sabe das necessidades da igreja também. Veja o que diz, 2 versículos, eu queria ler alguns versículos contigo hoje. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, no verso 6. Veja só o que diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ora, Deus sabe, é claro que sabe, mas Paulo ensina aos filipenses que eles devem tornar conhecidas diante de Deus, através da oração, súplica com ações de graças os seus pedidos. Então é necessário pedir. Antes de mais nada, irmãos, peça, mas para pedir tem que orar. Com oração, súplica, ações de graças. Não adianta ficar de boca fechada e não orar achando que, não, Deus sabe das minhas necessidades. É claro que Ele sabe. Mas se você não pedir, você sabe que Ele não envia? Eu disse para você que Ele sabe das necessidades da igreja. Mas veja o que diz Lucas. Nós falamos disso aqui na hora da oração pelas ofertas. Lucas, capítulo 10, versículo 2...
veja o que o Senhor Jesus diz, e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ora, ele não sabe da necessidade dos trabalhadores? Claro que sabe. A seara de quem? É minha? É dele. Mas o que Jesus diz? Roguem a ele, para que ele mande trabalhadores para a sua seara. E aí a gente não ora, a gente não roga. E Deus vai mandar? Não. Insistentemente, todos os dias, oramos aqui: Senhor, envia mais trabalhadores, levanta pessoas com coração grato, fiel, constante, temente a Ti, que queiram Te servir, que nós possamos fazer mais. Mas nós temos que pedir, porque Deus diz, Jesus ensina: rogai ao dono da seara para que ele mande trabalhadores para a seara dele. Ele sabe das necessidades da igreja, ele sabe das suas necessidades, mas se você não pedir, nada acontece. Se você não tiver a atitude de orar, não acontece, não há trabalhadores. O pedido é necessário. É necessário pedir, e o pedido tem que ser necessário. Pode ser absurdo? Não, tem que ser necessário. Lucas, capítulo 11, que nós lemos, né, os versos 5 e 6, diz assim: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. Ele pediu algum absurdo? Ele foi com algum capricho, meia-noite, tirar alguém da cama, com algo que não tinha a menor necessidade? Ora, era necessário. Então, as pessoas perguntam: qual é a oração eficaz? A oração eficaz, primeiro tem que pedir. Em primeiro lugar, tem que pedir. Segundo, tem que ser necessário. Se for um absurdo, se for um devaneio, uma loucura, uma esquisitice, não adianta. Não peça coisa esquisita, absurda da sua cabeça. Peça o necessário, porque é exatamente isso que ele diz: lhe dará tudo de que tiver necessidade. Então, primeiro, é necessário pedir, e o que você pedir tem que ser necessidade. E aí, continuando, há alguma coisa que me afasta de poder pedir? Porque tem barreiras no meio do caminho. É preciso pedir, mas tem barreiras no seu caminho, que se você as deixar em pé, o seu pedido não chega. Veja só o que diz a primeira carta do apóstolo João, lá no capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, no versículo 21 e 22. 1 de João 3, 21 e 22. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aí começa o conflito. Muitos pensam assim: nossa, mas como pode isso? Deus não ouve a minha oração se o meu coração me acusar? Irmãos, o que a palavra de Deus diz, e eu vou ver alguns versículos contigo, fora tantos outros, é que Deus não ouve a oração do pecador. Se você não acreditava nisso, sinto muito te dar essa notícia, mas Deus não ouve a oração do pecador, porque o pecado faz separação entre nós e Deus, certo? Se faz separação, a oração ele não ouve. Você está separado dele, não tem como ele ouvir a sua oração. Se ele ouvisse e atendesse a sua oração, você sendo pecador, ele estaria se contradizendo. Então, às vezes as pessoas se chocam, não entendem quando eu digo isso, mas a Bíblia diz que se nós temos algo com que nos acusar,
O próprio Isaías, no capítulo 59, diz isso, que Deus não está surdo para ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, de forma que os seus ouvidos se fecham para que não nos ouça. Então as iniquidades fazem uma separação tamanha entre nós e Deus, que Deus não ouve. Então qual é a oração eficaz? É a oração do justo, é a oração do santo, é a oração do que tem um coração agradável a Deus, e como diz aqui, aquele que faz o que lhe é agradável, que guarda os seus mandamentos. O pecador, o iníquo, Deus não vai atender, irmãos. Ele pode até, para outro propósito, para abençoar um dos seus filhos, ele pode até permitir, mas não é um desejo do seu coração, é com outro objetivo. Então, quando nós olhamos essas passagens, eu quero ver com vocês outras. Evangelho de João também, no capítulo 9, versículo 24. Veja o que diz João 9, versículos 24 ao 31. Um homem que ensina, 24 e 31. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Estavam se referindo a Jesus. E aí no verso 31, esse homem que fora cego diz: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. O próprio cego, diante dos chefes, dos doutos da lei, dos sábios, diz a eles: olha, nós sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme e a ele ouve e faz a sua vontade, esse ele atende. Segundo Crônicas 7,14, aquela passagem tão conhecida: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar e orar, aí eu ouvirei dos céus. Aí, só depois disso, aí eu ouvirei dos céus, restaurarei a sua terra. Então, irmãos, Deus, na sua palavra, deixa claro que a oração do pecador não é ouvida. Então nós precisamos olhar e ver se a nossa oração não está sendo eficaz. Veja o que diz Miqueias, um pouquinho antes de Abacuque, antes de Miqueias, depois de Jonas, Miqueias capítulo 3, do verso 1 ao 4, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, está por aí. Disse eu: ouvi agora a vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e dele arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Não adianta os que serviam ao Senhor, os falsos profetas, os sacerdotes que cometiam tudo isso, né, que ia encontro à palavra de Deus, que ia contra a vontade de Deus. Ele diz: chamarão, mas eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir porque eles fizeram mal nas suas obras. Então as nossas iniquidades nos afastam de sermos ouvidos. Salmo 66, versículos do 18 ao 20. Salmo 66, do versículo 18. Veja só o que diz: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração,
nem aparta de mim a sua graça. Ora, se eu tivesse contemplado vaidade no meu coração, Deus não ouviria. Mas Deus rejeita. A versão revista e corrigida diz: se eu tiver a iniquidade no meu coração. Alguém tem aí a revista corrigida? Se eu tivesse a iniquidade no meu coração, Deus não contemplaria os meus desejos. Mas graças a Deus, bendito seja Ele, que não me rejeita a oração, nem se aparta de mim a sua graça. Irmãos, oração eficaz. Se você pedir, se for um pedido necessário, não for tresloucado, não for insano, se você não tiver nada que te separe de Deus, a sua oração é eficaz. Agora, o que acontece é que muitos têm algo diante dele e de Deus. Muitos não pedem. E aí, irmãos, não tem como pedir e receber. Um último ponto, o mais importante de todos: a minha vontade é a vontade de Deus. Todos esses quesitos, se cumpridos, o que Jesus disse acontece. Todo o que pede, recebe. Mas primeiro, é necessário pedir. Segundo, é necessário. Terceiro, não posso ter nada que me separe de Deus para que Ele possa ser favorável a mim e receber a minha oração. E por último, o meu desejo tem que ser desejo de Deus. Primeira carta de João, voltando lá ao final, um princípio universal, bíblico. Primeira carta de João, capítulo 5. Som. Aos poucos eu chego lá. 1 de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, irmãos, se todos esses quesitos, se você quer saber qual é a oração eficaz, que você não tem mais necessidade de pedir a um irmão que vai ser atendido e você não, cumpra isso daqui. Peça a Deus, ore, peça algo que seja de fato necessário. Não tenha nada que te impeça de ser ouvido por Deus. Não permita que o pecado te afaste dos ouvidos de Deus. E, ao servir a Deus, ao guardar os seus mandamentos, todos esses versículos que nós lemos aqui, a sua vontade começa a ir ao encontro da vontade de Deus. E aí a sua oração é eficaz. Eu digo eficaz porque as pessoas pensam em pressa. Ela é eficaz, ela surte os seus efeitos. No momento que Deus, na sua soberania, acreditar que aquele é o momento certo, ela acontece. Por isso Jesus diz: todo o que pede, recebe. E isso, a palavra não mente. Se Jesus diz, acontece. Todo o que pede, recebe. Mas nós precisamos observar todos esses preceitos. Segundo, o que o versículo lá que nós lemos em Lucas 11 também diz: o que busca, encontra. Lucas capítulo 11, no versículo 10, diz também: o que busca, encontra. A busca é algo que faz parte da vida do cristão. Todos nós buscamos a santidade, amém? Todos nós buscamos a direção de Deus. Nós pedimos a Ele que Ele nos dirija, nos mostre o caminho. Todos nós buscamos consolo, buscamos proteção, buscamos a sua graça, a sua misericórdia, a sua unção. Em suma, a vida do cristão é uma eterna busca. Nós buscamos. E Jesus diz: o que busca, encontra. E encontra onde? Tudo isso que nós vimos, santidade, direção, graça, misericórdia, tudo isso. Irmãos, tudo isso se materializou. Tudo isso se tornou físico entre nós, através de Jesus, num homem perfeito, fiel
e maravilhoso. Quando ele diz o que busca, encontra, Jesus estava dizendo de si mesmo que é necessário buscar ao Senhor Jesus. Isaías 9, versículo 6, também é um verso bastante conhecido dos irmãos, onde Isaías retrata o nascimento do menino que nasceria, não é? Isaías 9, verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tudo isso se materializou em Jesus, para que ele fosse o nosso conselheiro, um Deus forte habitando entre nós, Pai da eternidade, eterno, Príncipe da paz. Então, nós buscamos todas essas coisas na nossa caminhada cristã e encontramos em Cristo, porque Ele é a materialização de tudo que nós precisamos encontrar. Como nós ouvimos aqui no domingo à noite, 4 homens levaram um paralítico ao encontro de Jesus. É somente nele que nós podemos encontrar todas essas coisas. A cura, aquele homem encontrou o perdão dos seus pecados. Veja o que Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 2, do verso 4 ao 9. Carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 4 ao 9. Diz assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo diz: cuidado, porque vocês podem vir a ser enredados por filosofias humanas, sutilezas vazias, vindas de homens, mas somente em Jesus vocês devem buscar, porque nele reside toda a plenitude. Como nós vimos, ele é o conselheiro, Pai forte, Deus da eternidade, Príncipe da paz. Jesus se materializou em tudo o que o ser humano precisa. E há muitas buscas, como eu disse. A vida do cristão é uma eterna busca, mas todos andam atrás de outras coisas. Nós devemos buscar unicamente a Ele. É o que Ele diz: buscai e achareis. Nós precisamos buscar então o quê? Buscamos a Cristo. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós existimos, é isso que devemos ocupar o nosso tempo, todo o nosso esforço, buscando Jesus. Atos 17, do versículo 24 ao 31, diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens
que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo diz aos sábios na Grécia, dizendo a eles que há um Deus que criou todas as coisas, e nós nos movemos nele, por causa dele respiramos, e se nós buscamos a Deus, como se porventura tateando, ele até usa um termo de Platão, né? Como se procurando nós o pudéssemos achar, é a ele a quem buscamos. É ele que Paulo tenta mostrar, é esse Deus que vocês precisam adorar. Não a tantos deuses, ao Deus desconhecido, mas a Cristo, esse que Deus levantou e ressuscitou dentre os mortos. Então, irmãos, é necessário buscar a Cristo. É necessário que nós, a respeito da oração, aprendamos que é necessário buscar a Cristo. Você tem buscado a Cristo na sua oração? Como é que tem sido a sua oração? Se é que ela existe. Nós precisamos buscar a Cristo. Jeremias, capítulo 29, verso 13. Jeremias 29, 13. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes como? De todo o vosso coração. É algo que só é feito na oração, irmãos. A oração é de todo o coração. É um momento entre você e Deus, em que você abre o seu coração e coloca diante dele tudo o que você é, você se rasga diante dele. No seu quarto, lá no seu íntimo, você se revela diante de Deus. É buscando a Cristo, buscando a Ele, busque-o incessantemente em oração. Como Ele mesmo ensinou, busque-o com firmeza, com insistência. Busque ao Senhor, porque Ele te buscou e te conduziu ao arrependimento. Não é o que Paulo diz, vocês ignoram, que é a vontade de Deus que te conduz ao arrependimento? Ele é que te conduziu à salvação. E você agora, como cristão, precisa buscá-lo, precisa conhecê-lo a cada dia mais, precisa estar com Ele, busque-o também. Ele te buscou um dia e é necessário que você continue a sua busca. Por último, Jesus diz, a quem bate, abrir-se-lhe-á. É o que está lá também no verso 10. Esses tempos do grego, lá no versículo 8, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, dão uma ideia de continuidade, dão uma ideia de perseverança, de linha do tempo, não algo único que aconteceu e não acontece mais. Não, é algo que dá continuidade, irmãos. Então, é necessário sempre. E ele se identifica como a porta. Quando você bate, o amigo foi na casa do outro, você bate aonde? Bate na porta. E Jesus, ele mesmo se revela como sendo a porta. No Evangelho segundo João, no capítulo 10, João 10, do 1 ao 9, ele diz, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
onde é necessário bater? Na porta. Quem é a porta? Jesus. Quem é necessário buscar? Jesus. Jesus é a nossa necessidade. Então ele ensina a respeito da oração, que é necessário que você o importune, o incomode, seja persistente, porque não é o simples fato dele ser amigo que ele lhe atende, mas é necessário que você persevere, é necessário que você seja insistente. E aí ele diz que todas essas coisas que nós ouvimos sendo cumpridas, você recebe, você encontra e a porta se abre. O mundo oferece muitas portas e largas, não é? E que todas essas levam à perdição. Mas ele diz: entrai pela porta estreita, porque essa é que conduz à vida eterna. Insista na porta estreita, não se deixe levar pela larga, insista na estreita, continue ali insistindo e ela se abrirá para você. É necessário insistir, e Jesus não rejeita nenhum dos que foram enviados a ele. Nenhum dos que foram à porta e bateram, Jesus disse: vai embora, que eu já estou deitado, já estou recolhido, não vou levantar, não vou abrir a porta, vai embora. Jesus não fez isso com nenhum dos que o Pai o enviou. Todos esses ele recebeu. E nós também precisamos aprender com ele e buscá-lo a cada dia mais, insistir em oração, buscando a ele em oração, porque da porta para dentro, irmãos, só há paz, comunhão e salvação. A porta é algo muito significativo na nossa casa, e por vezes, diversas vezes, a palavra de Deus fala de porta como sendo um lugar de segurança. Quando você entra na sua casa, põe a chave e fecha, dá uma paz no seu coração. Ufa, estou seguro, estou depois da porta, não é? Quando o profeta diz à viúva: vai para a tua casa e fecha a porta após ti, e enche as botijas, as vasilhas com azeite, traz uma ideia de segurança, de salvação, de comunhão. Então, da porta para dentro, só há paz, comunhão e salvação. Da porta para fora, só há perdição. Se nós estivermos fora da porta, que é Cristo, nós só temos perdição e condenação. Então é melhor estar batendo na porta dele do que em qualquer outro lugar. Você conhece aquele versículo do Salmo 84? Que eu prefiro um dia nas portas, Salmo 84, verso 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. É preferível que você esteja batendo com insistência na porta da casa de Deus do que você estar aí nas portas abertas do mundo, te levando para a perdição. Irmão, se você quer aprender a respeito de oração, oração eficaz, aquela que acontece na sua vida, peça a Deus. Peça e Ele garante a necessidade. É o que Ele diz na passagem: te dará tudo o que tiver necessidade. Nada de pedidos loucos, malucos, insanos. Não, necessidade. Não permita que nada te separe, que Deus tampe os ouvidos à tua oração. E peça de acordo com a vontade de Deus. Mas, pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Ora, meu querido, leia a palavra de Deus que você vai saber qual é a vontade dele para a sua vida. Busque-o, ore buscando a Deus, buscando direção, busque a Deus em oração, busque Jesus, insista na porta, bata na porta e Ele abrirá, Ele se revelará. E aí você terá comunhão com Ele. Ele também está batendo na porta, né, de muitos. Estou à porta e bato. E muitos não abrem para que Ele entre e tenha comunhão. Então, na insistência à oração, nós precisamos aprender a respeito disso. Se de fato queremos que ao pedir nos seja atendido, se de fato queremos que ao buscar vamos achar, e se ao batermos vai abrir,
nós precisamos aprender com Jesus a respeito disso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Persista em oração, irmãos, e você alcançará o favor de Deus. Vamos orar juntos, pedir a Deus que Ele nos dê esse discernimento. Pai, nós estamos aqui essa noite, meu Deus, porque primeiro reconhecemos a importância da oração nas nossas vidas. O Senhor mesmo coloca na Tua palavra que nós precisamos fazer conhecidas diante de Ti todas as nossas necessidades, todos os nossos pedidos, através da oração, com súplica e ações de graças. Meu Deus, é necessário pedirmos, não podemos, ó Deus, usar a desculpa de que o Senhor já sabe da nossa necessidade, porque se não orarmos, meu Deus, se não tivermos comunhão contigo, ó meu Deus, se não levarmos uma vida de santidade, se não andarmos nos teus mandamentos, se tivermos, ó Deus, no nosso coração vaidade, algo que nos separe do Senhor, meu Deus, como seremos ouvidos? É o que diz a tua palavra. Meu Deus, não queremos barreiras diante de nós, porque o Senhor Jesus já derrubou toda a inimizade. O Senhor Jesus já rasgou o véu e temos por Ele acesso a Ti. Pai, nós queremos praticar essa palavra, porque cremos nela. Se o Senhor diz que ao pedirmos, a todo que pede recebe, se o Senhor diz que a todo que busca acha, todo que bate abrir-se-lhe-á, Deus, nós cremos que a Tua palavra não mente, é fiel. Mas, ó Pai, nós também precisamos olhar para nós mesmos, olhar, meu Deus, em primeiro lugar para os amigos da parábola. Ó Deus, se estamos precisando de ajuda, se não estamos buscando ajuda em primeiro lugar ao Senhor, dobrando o nosso joelho, colocando diante de Ti as nossas necessidades. Meu Deus, se nós como irmãos e cristãos, sabendo da necessidade dos problemas do nosso irmão, nos negamos, ó Pai, a ajudar, porque não queremos ser incomodados. Meu Deus, se temos vivido uma vida de pecado, como nós queremos alcançar o Teu favor? Meu Deus, não queremos nada entre nós e Ti. Não queremos nada que nos separe do Teu amor. E nada pode nos separar, meu Deus. Nós queremos ser justos, justificados por Ti e permanecer nos Teus caminhos, Pai. Ó meu Deus, aí sim pediremos segundo a Tua vontade, como Tua palavra diz, nos será dado. O Senhor é um Deus que está disposto a ser encontrado e deseja ter comunhão conosco. Meu Deus, que o Teu povo Te busque Te conhecer em primeiro lugar. Pai Santo, como há necessidade de tantos de nós aprendermos a Teu respeito, e sabemos tão pouco, Senhor, porque Tu és infinito, Tu és todo poderoso, Deus forte, o conselheiro, o príncipe da paz. Meu Deus, nós precisamos que Teu povo Te busque, meu Deus, em oração, que Teu povo Te busque através da palavra, ao ouvir da palavra, meu Deus, que o Teu povo insista em oração, Senhor. O Senhor quer que nós perseveremos em oração. O Senhor quer comunhão conosco, que nós possamos aprender contigo, meu Deus, e Te buscar a cada dia mais. Assim colocamos a nossa oração nas Tuas mãos, Te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos. Senhor, eu sei, minha vida mudou.
desafios, até a mais profunda escuridão. Não me retém, pois uma coisa eu sei, eu tenho a verdade em mim. Você tem a verdade? E tu és a luz que me salva, Senhor. Eu sei, minha vida mudou depois que encontrei o teu amor. Não dá mais pra viver se não for ao teu lado, meu Senhor. Eu sei, minha vida mudou. Obrigado, Jesus. Depois que encontrei o teu amor. Tudo mudou, Jesus. Não dá mais pra viver se Não, Senhor, longe de ti não jamais. for ao teu lado, meu Senhor. Nunca vou deixar teu amor. Nunca vou deixar teu amor, Jesus. Nunca vou deixar teu amor. Nunca vou deixar teu amor. Eu sei. Eu sei, minha vida mudou depois que encontrei o teu amor. Não dá mais pra viver se não for ao teu lado, meu Senhor. Eu sei, minha vida mudou depois que encontrei o teu amor. Não dá mais pra viver se não for ao teu lado, meu Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por estar ao nosso lado. Obrigado por ter transformado a nossa vida. Glória a Deus.